Santos, 1870. Época do segundo reinado do Brasil Império, governado por Dom Pedro II. Nessa década, o movimento abolicionista ganhava força. Foi nesse contexto que um processo marcou a história jurídica do Brasil e a vida de mais de 200 pessoas escravizadas que viviam em fazendas no estado de São Paulo. Elas faziam parte do inventário do comendador Manuel Joaquim Ferreira Neto, um homem muito rico, com inúmeros bens e negócios, considerado um mega proprietário. Seu testamento gerou disputas após a sua morte repentina na cidade do Porto, em Portugal. No meio desse caso, surge um verdadeiro herói brasileiro, o advogado Luiz Gama, responsável pela garantia da liberdade desses trabalhadores negros após uma longa batalha jurídica. O processo ficou conhecido como a Questão Neto. Esse é o podcast Casos Forenses do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nos episódios anteriores, apresentamos crimes que tiveram grande repercussão nacional e que marcaram a história do direito penal. Mas pela primeira vez, vamos contar uma disputa na área civil. A Questão Neto aconteceu em uma época em que, lamentavelmente, pessoas negras eram consideradas mercadoria. Esse episódio, além de abordar a disputa processual sobre a libertação dos escravizados, é também uma homenagem a Luiz Gama, um homem negro estudioso que se tornou um importante advogado, jornalista, poeta, escritor e um dos maiores abolicionistas brasileiros. Com seu grande conhecimento, buscou o judiciário para pleitear os direitos resguardados em lei. Eu sou Merx Germano e esse podcast é uma produção do Museu e da Diretoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de São Paulo. A história desse processo começa com a morte do comendador Manuel Joaquim Ferreira Neto no ano de 1868 em Portugal. Seu testamento foi lavrado quando ainda residia no Rio de Janeiro. Sem filhos, sua esposa e herdeiros colaterais iniciaram um inventário. A intenção da família era que a ação corresse no Porto, mas um sócio reclamou uma dívida no dia seguinte da notícia do falecimento, tornando preventa a cidade de Santos, onde ficava a sede da empresa do comendador. Em razão da extensão do patrimônio, o processamento do inventário se tornou complexo e atraiu a atenção da comunidade jurídica com o envolvimento de advogados renomados, professores da Faculdade do Largo de São Francisco. O juiz da comarca de Santos decidiu separar os escravizados da avaliação dos bens, permitindo que terceiros pudessem defender seus interesses, mas os curadores nomeados adoeciam ou não tomavam ações efetivas. Foi nesse cenário que Luiz Gama se apresentou ao juiz, mas inicialmente não seria para representar os homens e mulheres. A estratégia dele foi solicitar uma certidão com várias informações normativas relacionadas ao testamento do comendador. 2 semanas depois, o pedido foi atendido pelo juiz. Pela complexidade, o escrivão demorou 2 meses para reunir todos os dados, listando os nomes e locais de residência de 217 pessoas escravizadas, espalhadas por várias cidades, incluindo Santos, Amparo, Jundiaí, Mogi-mirim, Campinas e Rio de Janeiro. O professor e historiador Bruno Rodrigues de Lima escreveu o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, que baseou o conteúdo desse podcast. Ele teve acesso ao processo da Questão Neto, guardado no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Pesquisador do Instituto Max Planck, Bruno atualmente mora na Alemanha e conversou por videoconferência com a nossa reportagem para falar sobre a estratégia de Luiz Gama nesse caso. Ele entrou de uma maneira muito sutil e estratégica, muito de caso pensado, porque um movimento errado poderia significar portas fechadas, não só para ele, mas para as 217 pessoas que não tinham nenhum representante legal, nenhum curador. Então ele tinha que ser muito cuidadoso nesse primeiro pedido. Então, no 8 de março de 1870, ele pede a bem de seus próprios direitos, sem representar quem quer que fosse. Ele pede que o juiz dissesse a ele, como cidadão, quais as pessoas envolvidas naquele processo e se haviam pessoas escravizadas. Então é muito estratégico porque ele não pede para representar ninguém, ele não representava ninguém e ele não poderia vir a representar ninguém se o juiz não reconhecesse ele como
alguém que pudesse titularizar, representar os titulares dos direitos, né? E ele, então, pede uma informação muito tímida, se for ver, uma informação sem maior significado aparente. Só que foi esse pedido que permitiu que o juiz respondesse o nome de 217 pessoas, onde elas viviam, no interior de São Paulo, em sua maioria, mas também em cidades como Santos e Rio de Janeiro, e ele, com o nome de todas essas pessoas, ele mexe o segundo passo da sua estratégia para poder vir a representar aquelas pessoas. De acordo com o livro do professor Bruno Rodrigues de Lima, no testamento do comendador constou seu desejo de conferir liberdade a todos os escravizados após 8 anos de trabalho. Em posse do documento feito pelo escrivão, Gama rapidamente pediu que fosse garantida a liberdade desses homens e mulheres, com a nomeação de um depositário particular até a sentença final. Ele argumentou que a última vontade do comendador era legítima e deveria ser cumprida. Quando ele sabe quem são essas pessoas, suas famílias, suas idades, seus estados civis e a situação legal delas no momento, que se discutia se eram ou não eram pessoas livres, isso tudo para ele foi assim um acervo, um monumento, assim, uma coisa muito grande que permitiu a ele continuar peticionando para o juiz, basicamente dizendo: essas pessoas foram declaradas livres pelo comendador Ferreira Neto, em ato de última vontade em seu testamento. Elas não são, após a morte do comendador Neto, elas não são mais escravizadas. Elas estão numa situação de fato de escravidão, mas não de direito. E o Gama vai argumentar isso para o juiz de primeira instância, o juiz Rodrigues Soares, em Santos. Essas pessoas, dado o comando normativo do testador, que é o que se lê no testamento, essas pessoas foram declaradas livres. E aí começa uma batalha conceitual, filológica, semântica, sobre a natureza do comando normativo do testador. Parece uma discussão super conservadora, e mas é uma discussão que significou a disputa jurídica, o núcleo duro da disputa jurídica da maior ação de liberdade da história das Américas. O juiz Francisco Rodrigues Soares aceitou o pedido e nomeou um curador que logo renunciou, permitindo que Gama assumisse o cargo. Do outro lado, os herdeiros e sócios inicialmente em conflito uniram-se e contrataram o professor de direito José Bonifácio, antigo amigo de Luiz Gama. Ele contestou todos os argumentos e afirmou que o depósito ameaçaria a escravidão no país e só deveria ocorrer se houvesse comprovação de maus tratos. Outros pontos também foram cruciais para o debate jurídico. O professor Bruno explica quais foram as grandes discussões na questão Neto. A primeira é o mérito da liberdade, se são ou se não são pessoas livres, se a declaração de liberdade ela é, de fato, uma declaração taxativa e inequívoca para todos e todas escravizados nos domínios do comendador Neto. E a segunda discussão é quando que essa liberdade deveria valer. A partir de quando? O Luiz Gama vai dizer, olha, ele escreveu o testamento em tal ano e é a partir da escrita. Que era um argumento, o próprio Gama sabia, mais fraco do que o exame do mérito que ele fez primeiramente e ganhou. A partir de quando vale? O José Bonifácio, representando os advogados da parte dos herdeiros e sócios do comendador, vai dizer, vale a partir da morte do comendador. Como ele morreu em abril de 1868, eles só poderão ser livres em abril de 1876. Essa, então, é a discussão mais importante depois do mérito da liberdade, que é a partir de quando eles são livres. A ação durou cerca de 2 anos. Luiz Gama venceu no mérito, mas para encerrar a disputa foi necessário um acordo judicial, em que cedeu na questão da contagem dos anos para a liberdade dos escravizados.
O professor Bruno fez um resumo da cronologia dos fatos e falou sobre a conclusão do processo. O comendador Ferreira Neto morreu em abril de 1868. O processo de inventário é aberto imediatamente após a morte do comendador, portanto, ainda em 1868. Ele tramita aos trancos e barrancos ao longo de 1869. O Luiz Gama é demitido da polícia em novembro de 1869, consegue a provisão para advogar em dezembro de 1869, e em março de 1870 ele entra nesse processo, em Santos. Ele advoga nesse processo, primeiro como cidadão, a bem dos seus próprios direitos, depois como curador nomeado pelo juiz de Santos, representando de fato e de direito e de papel passado os interesses dos escravizados do comendador Ferreira Neto. Ele vai representar o interesse de 217 pessoas numa única ação. E ele vai estar em Santos praticamente todo mês, no ano de 1870 e no ano de 1871, quando ele ganha finalmente essa disputa em primeiro grau. Aí a ação sobe de piso e em agosto de 1872 ele vai ganhar no Tribunal da Relação do Distrito, no Rio de Janeiro, por um voto, margem mínima. Ele ganha esse processo e os advogados dos herdeiros e dos sócios planejam a apelação, ou melhor, o agravo, para o Supremo Tribunal de Justiça, como era conhecido à época, a mais alta instância do judiciário, e os advogados, muito provavelmente num acordo extrajudicial com o próprio Gama, é o que se depreende de uma disputa que se dá na imprensa, e o Gama escreve um artigo intitulado Retificação, que é justamente colocando em pratos limpos os termos desse acordo extrajudicial. Desse acordo, em 1872, a questão não avança para o Supremo Tribunal de Justiça. E a parte perdedora acata o resultado e o Luiz Gama, então, ganha a liberdade, não mais, infelizmente, das 217 pessoas, mas de por volta de 130 pessoas vivas ao tempo da sentença final, a sentença de liberdade. Nessa história é fundamental entendermos a importância de Luiz Gama no direito. Seu empenho e brilhantismo foram decisivos para o resultado da ação. Ele utilizou estratégias e argumentos diferenciados. Nascido em 1830 em Salvador, Luiz Gama era filho de uma mulher negra livre e de um português. Aos 10 anos, foi vendido como escravo pelo próprio pai. Com muita determinação, conseguiu sua liberdade e, mesmo sem acesso à educação formal, aprendeu a ler e escrever, desenvolvendo uma profunda paixão pelos estudos, especialmente pelo direito. Por ser negro, não foi aceito na Faculdade do Largo de São Francisco. Autodidata, aprendeu com as leis e se tornou o chamado Rábula, que era um advogado sem formação acadêmica, mas com autorização para exercer a profissão. Gama entrou para a história por ter libertado centenas de escravizados, utilizando leis como a Diogo Feijó e Eusébio de Queiroz, além de seus regulamentos e o próprio sistema judicial para enfrentar a opressão. Sua habilidade jurídica e sua coragem fizeram dele um dos maiores nomes do movimento abolicionista, mesmo em um contexto em que o sistema legal ainda favorecia a escravidão. O professor José Vicente, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, advogado e um dos grandes defensores da inclusão e da valorização da cultura afro-brasileira, conversou com a nossa reportagem sobre a trajetória de Luiz Gama. Luiz Gama conseguiu subverter uma realidade que lhe impunha, que ele era um escravo, tinha sido vendido pelo seu pai, e ainda que como escravo, ele não deixou que isso diminuísse seu ímpeto, né? E em seguida, sabedor que ele podia se tornar liberto, ele criou as condições para que depois pudesse, então, se tornar liberto. E uma vez liberto, ele, entendendo que o conhecimento, sobretudo o direito, seria uma ferramenta importante,
ele então seguiu nessa direção. Mas ele tinha, junto com isso, um talento que lhe era inato, né? Que ele era uma pessoa de uma capacidade de construção, sobretudo literária, muito importante, né? E um curioso, como eu bem disse também, muito arraigado. De modo que ele começa a escrever, e começando a escrever, a sua tinta, né? A sua verve, logo ganha o coração de muitos dos que puderam ver a sua obra, e eu acho que essa parte é que ao final constrói ou consolida como uma pessoa não só especial, mas de muito talento e de muito brilho, que depois junta-se à sua atuação jurídica para transformá-lo então num menino vendido como escravo, numa grande personalidade, primeiro literária e depois jurídica. Figura importante dos bancos acadêmicos, o professor José Vicente também falou sobre o histórico do acesso de pessoas negras a universidades, os desafios e o contexto atual. Hoje, quando a gente vai conversar com qualquer jovem negro, a média dos jovens negros são os primeiros da família que estão chegando aos bancos escolares. Mas veja, já se passaram quase 130 anos. Então, as dificuldades que tinham naquela época, em alguma medida, são as dificuldades que continuam nessa época. Só que naquela época era um regime de escravidão e agora é um regime, então, de república, de liberdade, de democracia. Mas o fato é que nós tivemos, pós-abolição, muitos movimentos que já traziam essa compreensão de que a educação e o conhecimento seria indispensável para manter a própria liberdade alcançada, mas para, sobretudo, construir caminhos para integrar esse negro na sociedade e no mercado de trabalho. Nós tivemos, ao longo do processo, sobretudo depois de 1930, foi essa expansão do acesso à educação, né, até 1920. Em 1930 ainda, nós ainda éramos um país de analfabetos, então eram poucos os que chegavam na educação formal, e a educação que estava disponível também é uma educação muito limitada. Né? Essa educação em escala industrial, coloquemos assim, é coisa que vem principalmente depois de 1967, 1970, né, que amplia-se essa presença da escola e principalmente das universidades públicas. Por expandir o ensino, né, o Brasil cometeu uma impropriedade que nos custa caro até hoje, porque o que se expandiu foi a escola privada, não foi a escola pública. Né, de modo que, sobretudo no ensino superior, né, nós temos aí alguma coisa em torno de 200 universidades, né, públicas em todo o país para atender toda a demanda, enquanto nós temos 3.000 universidades privadas. De modo que aquele que já naquela época não tinha capacidade financeira para fazer o custeio do seu estudo, não pôde fazer o seu estudo. E, logicamente, os mais pobres, e dentre os mais pobres, aqueles que saíram da escravidão, foram os que ficaram do lado de fora. Nós tivemos, depois dessa ampliação do acesso, o que, posteriormente, aqui, já nos últimos 20 anos, a criação de, aí sim, políticas públicas específicas para tentar quebrar um pouco dessa dificuldade, foi a criação das cotas nas universidades públicas, cotas para negros nas universidades públicas, e aí sim, 100 anos depois, a gente conseguiu, com muita velocidade, minimamente começar a mexer, né, nessas estatísticas da presença do negro no ensino superior. O abolicionismo, incluindo a atuação de Luiz Gama, foi o primeiro passo para a transformação do país e a busca pela igualdade. A luta continuou ao longo da história e segue até os dias atuais. A secretária municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, é a primeira mulher negra a lecionar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela concedeu entrevista ao podcast e falou sobre essa caminhada e sobre a importância dos movimentos sociais. Acho que caminhamos muito, né? E aí já é tempo também do direito brasileiro levar em consideração os movimentos sociais, né? Então, se nós pensarmos lá no século XIX, essa atuação do Luiz Gama, que não era um advogado, mas era um rábula. Mas havia movimentos sociais, abolicionistas, muito presentes. Então, o chamado movimento Bento e seus Caifazes,
que vai florescer e atuar muito nessa região de São Paulo e conviver com Luiz Gama. É muito rico isto, né? Porque são pessoas oriundas da Faculdade de Direito. O Luiz Gama não pôde estudar lá, mas era talentoso, nasceu advogado, nasceu para advogar, mas ele era um rábula. E vejam quantas pessoas ele libertou a partir de um conhecimento do direito que ele aplicava enquanto defensor de escravizados. Os movimentos sociais, muitas vezes mal vistos, eles são importantes em qualquer sociedade, inclusive na nossa, porque trazem as questões sociais que estão sendo vivenciadas. Os entrevistados também falaram sobre a atuação do judiciário nesse contexto histórico. O professor Bruno Lima mencionou a figura do juiz Francisco Rodrigues Soares. Já a professora Eunice Prudente abordou os caminhos que devem ser trilhados e o exemplo da vocação de Luiz Gama para os profissionais do direito. É uma figura que se perdeu. Alguém que tem um histórico de atuar em um julgamento dessa maneira admirável e que não passou a história como um juiz abolicionista, que não passou a história como uma figura importante do judiciário. Justamente ele que acatou os argumentos de liberdade do Luiz Gama e garantiu um processo minimamente justo para centenas de pessoas. Luiz Gama é um orgulho para todos nós brasileiros, né, todo o seu histórico, tudo que enfrentou e por essa vocação que ele demonstra. Ele é uma pessoa, ou foi uma pessoa que comprova, né, que há pessoas vocacionadas. Então ele não foi proibido, ele não conseguiu estudar na escola de direito, né, hoje Faculdade de Direito, mas ele se tornou um rábula e como ele conhecia o direito. Então, muitas vezes, defendendo escravizados, foi com a própria lei elaborada pelo Estado brasileiro que ele conseguiu libertar pessoas, vencendo certas teses do judiciário, etc. Então, ele é uma esperança de que o ser humano tem esses seus valores, que o brasileiro muitas vezes precisa de oportunidade, sim, né, de estudar. Aí estão as cotas sociais, cotas étnicas, né, nas universidades públicas, sobretudo, inclusive nos concursos públicos, para que a gente não perca mais nenhum Luiz Gama, né? A questão Neto é considerada uma das maiores ações judiciais do Brasil envolvendo escravizados. Apesar do tempo transcorrido e de algumas derrotas em determinados pontos do processo, Luiz Gama conseguiu garantir a libertação dos escravizados. O museu e o setor de gestão documental do Tribunal de Justiça de São Paulo mantêm a exposição virtual permanente Luiz Gama e o Judiciário Brasileiro no século XIX, com a biografia do advogado, documentos e processos que tiveram sua atuação. Acesse tjsp.jus.br/museu/Luiz Gama. Esse foi mais um episódio do podcast Casos Forenses do Tribunal de Justiça de São Paulo, que contou a história da questão Neto, processo que culminou com a declaração de liberdade de mais de 200 pessoas escravizadas. O programa também é uma homenagem a Luiz Gama e um especial alusivo ao Dia da Consciência Negra. O roteiro e direção são de Cecília Abate, pesquisas de Bruno Bettini, Ana Paula Castro, Wesley dos Santos e Tatiana Martinez, edição de áudio e vídeo de Valéria Vieira e Naira Dias e apoio técnico de Bruno Abuso e Elias Freitas. Acesse os nossos episódios no canal do TJSP no YouTube, no Spotify, Apple Podcast e Deezer. Até a próxima! As opiniões expressas pelos entrevistados nesse podcast não refletem necessariamente a opinião do Tribunal de Justiça de São Paulo.